Precisa desatar, precisa desenrolar e dizer: Deus, aqui está o problema. Ficar transparente diante de Deus. E a palavra fala que Jesus e os seus discípulos, eles tinham subido para o monte para orar. Acontece a transfiguração. Pedro olha para Jesus e fala: vamos fazer uma tenda aqui, porque esse lugar está bom. Sem entender que o plano de Deus era que Jesus morresse na cruz para salvar-nos. Mas enfim, Jesus está no monte, os discípulos estão no monte orando. E de repente desce os discípulos do monte, uma multidão muito grande está ali, esperando a descida do Mestre. Porque a fama de Jesus estava percorrendo todas as aldeias, as cidades vizinhas. As pessoas queriam ter contato com Jesus, queriam ouvir palavras da boca de Jesus, queriam receber um toque de Jesus ou tocar nele. Então, quando sabia que Jesus estava em determinado lugar, a multidão se ajuntava para ouvir as palavras dele. E muitas vezes a multidão também se ajuntava porque sabia que na mão de Deus, na mão de Jesus tinha poder e autoridade, e que acontecia milagre e maravilha, tinha pão, tinha peixe. Então as pessoas queriam estar onde Jesus estava. Muitos chegam até a presença de Jesus não pelas coisas que ele pode fazer, mas porque ele é, pelaquilo que ele pode realizar, que é o plano da salvação. Mas algumas pessoas estão passando grandes necessidades, então vai até Jesus para ouvir a palavra, mas também para comer o pão e comer o peixe. E a palavra fala que ali se ajuntou uma grande multidão. E quando se ajunta aquela multidão, eles estão esperando Jesus descer do monte. Descer os discípulos. Era para os discípulos descerem cheios da presença do Espírito Santo, colocar a mão sobre a cabeça de alguém, expulsar os demônios, orar e Deus manifestar a glória. Mas ele subiu no monte para orar, mas parece que voltou do mesmo jeito. Mas ali no meio daquela multidão tem alguém desesperado. Um pai, um homem desesperado. Porque agora este menino já não é mais este homem já não é mais um menino, é um jovem. E o pai está desesperado porque está vendo que os frutos dos outros casais, das outras famílias, estão produzindo. Está indo para a escola, está estudando, tem capacidade para fazer muitas coisas. Mas o pai do jovem lunático está dizendo: meu filho tem problema. Não está sendo fruto bom. Não sei mais o que fazer. Mas então ele, no meio daquela multidão, e eu imagino que aquele homem no meio da multidão, com o filho dele, alguém olhando para ele dizendo: sai daqui e vai embora. Teu filho está causando vergonha. Você está aqui no nosso meio, o demônio manifesta, nós estamos com vergonha de você, pega seu filho e vai embora. Mas eu vejo um homem, pastor Adilson, que tem disposição para lutar e guerrear pela causa da sua casa. E dizer: eu não vou sair daqui enquanto eu não falar com este homem. Ele é pastor de ovelha, eu vou ficar aqui para falar com ele. Ele é o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo. Ele pode resolver o meu problema. Medicina nenhuma, remédio nenhum resolveu o que o meu filho tem. Mas este homem que está para descer do monte, ele tem autoridade para fazer alguma coisa ao meu respeito. Levanta a tua mão aí para cima. Talvez você procurou muitos recursos, mas veio hoje no culto e Deus está dizendo: ei, eu tenho a resposta para você e o milagre que você tanto espera. Alguém talvez olhe para aquele homem e fala assim: ó, pega suas coisas, pega seu filho e vai embora. Ele se apresenta para os discípulos. Isso é missão, é culto de missão, irmãos. Mas os discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele jovem. E quando não conseguem expulsar o demônio daquele jovem, eu imagino que a decepção daquele homem foi muito grande. Mas ele, dentro do coração dele, ele disse: eu não vou sair daqui porque Jesus ainda não desceu. E eu só saio daqui a hora que eu falar com ele. Sabe por que muitas vezes nós não obtemos a nossa vitória? Porque nós não esperamos o mestre descer do monte.
para vir até o nosso encontro, para falar conosco que nós tomamos decisões precipitadas. Se na hora que aquele homem pega o filho dele, que os discípulos não conseguem expulsar os demônios, e ele vai para a casa dele, não tinha acontecido aquela libertação. Deus está falando para alguém aqui: ei, alguém da tua casa precisa de libertação? Alguém da tua casa precisa de um milagre? Não vai embora sem antes falar com o mestre. Não volte para a tua casa sem esperar ele descer do monte para vir te socorrer. Mas enfim, eu quero abrir um parênteses aqui para falar alguma coisa sobre o fruto. A palavra fala que teve um profeta chamado Amós, que era pastor de ovelhas, cultivador de sicômoros, de figos. Existem mais de 750 espécies de figos. Tem figos bons e tem figos ruins. E Deus envia uma palavra para o profeta, mas ele não se considera profeta. Ele não tem ele como profeta. Eu vejo uma humildade muito grande aí. Habitante de Tecoa, Deus fala para ele: você vai sair daí aonde você está, e você vai para aonde o meu povo está, no norte. Porque os frutos lá estão estragados, está podre. Os frutos lá estão precisando de ser restaurados. Os nobres tomando conta de muita coisa, o pecado entrou, a miséria entrou, as mulheres todas prepotentes e vaidosas, andando como as vacas de Baçã. Mas eu preciso que você vá até lá, porque eu quero trazer restauração para estes frutos. Porque tem hora, irmão, que o fruto está estragado, o filho está estragado, o casamento está estragado. E aí Deus fala com o profeta. Ele não se considera profeta. Ele não estudou em nenhuma escola de profeta, como fazia antes, no tempo de Elias, de Eliseu. Mas ele fala para Deus: o que é que o Senhor tem comigo para que eu vá até este lugar? É fazer missão. E aí Deus fala com ele: você pode não saber falar bonito, mas você sabe tirar os carrapichos da lã das ovelhas. Você sabe fazer com que os figos se tornem comestíveis. E é você que eu quero enviar para curar o meu povo. Porque tem hora que a gente está estragado, irmãos. Entra tanta vez. Já falei de bicho na reunião de ovelha aqui, vou falar de novo. Entra tanta coisa em nós que nós não conseguimos amadurecer. Nós não conseguimos produzir um fruto doce. Mas Deus, nessa noite, essas duas palavras, elas se encaixam. Porque para aquele pai, o filho dele é um fruto que está estragado, precisando que o pastor de ovelhas venha, coloque a sua mão, faça um tratamento, faça uma limpeza. E a mesma coisa com o povo de Israel. Aleluia. Mas a nós fala: como é que eu vou falar? E olha que quando ele chega naquele lugar, ele é rejeitado. Porque muitos olham para ele e falam assim: o que é que você veio fazer aqui? Primeiro, que a gente não te reconhece como profeta. Até você mesmo não se reconhece como profeta. Mas o que é que você tem que apresentar para nós aqui? O que ele tinha para apresentar para aquele povo eram as experiências dele lá no pasto. Era para apresentar as experiências dele com as plantações de figos, com os sicômoros. Ele disse: eu vim aqui porque Deus quer mudar. Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus não está vendo, ou que você está fluindo alguma coisa, e você pensa até mesmo que é Deus. Será que é Deus mesmo que está te dando? Porque se está, às vezes a pessoa tem aparência, tem um pensamento que está prosperando, que está caminhando, que é Deus que está dando. Cuidado! Porque muitas vezes não é Deus não. Diabo tem poder, tem autoridade, tem muita coisa para dar também. Aí você se engana. Porque muitas vezes você está com um fruto podre, achando que está na bênção, prosperando e achando que é Deus que está dando, mas não é. Ele disse: olha, eu vim aqui na minha simplicidade para dizer para vocês que vocês são figos e que precisam passar por um tratamento. Quando Jesus pega a gente, quando Ele olha para a nossa vida e Ele quer nos salvar, nos libertar, a gente passa por um processo. Muitas vezes esse processo é dolorido, é doído.
Mas depois a gente vai se tornar pessoas diferentes e melhores. Ele diz assim: olha, eu vim aqui para dizer para vocês que Deus está olhando para vocês como figos, e que precisa passar por um processo de amadurecimento, que no período de 3 a 8 meses é o período que o figo vai ficar bom. Só que como existia figos bravos e queriam que fossem consumidos esses figos, eles passavam por um processo. E este processo era dolorido, porque Amós, quando ele estava lá na sua terra em Tecoa, trabalhando, cultivando, cuidando dos figos, cuidando das ovelhas, do gado, quando ele ia para a plantação de figos, ele passava aqueles figos por um processo. O processo era esse: riscar os figos e perfurar os figos, para que o gás etileno entrasse nos figos e eles ficassem maduros mais rápido, para que as vespas, as moscas não tivessem tempo de entrar dentro dos figos e não perdessem aquela plantação. Então tem horas na nossa vida, levanta aí a tua mão, já estou acabando, irmão. Levanta a tua mão. Tem hora que nós somos um figo e Deus, ele vai nos riscar e